vitória foi mais impactante? Qual vitória foi mais importante no Mundial de Clube da FIFA? De todos os mundiais. A vitória do Botafogo contra o PSG, do São Paulo contra o Liverpool, do Corinthians contra o Chelsea, do Internacional contra o Barcelona. Os 3 últimos foram campeões. O Botafogo não, mas tem gente que acha que foi a do Botafogo. Tá, beleza, eu vou discordar. Tá certo? Se inscreve. Tem gente que acha que foi a do Flamengo sobre o Chelsea, que o Flamengo amassou o Chelsea, que o Flamengo acabou com o Chelsea. Mas tem um pequeno detalhe, cara. Flamengo e Botafogo não foram campeões ainda. Ah, é um outro formato? Foda-se, cara. Foda-se. O Flamengo foi lá, nesse formato que o São Paulo foi e ganhou. O Flamengo, o Botafogo foram nesse formato que São Paulo, Corinthians e Inter. São Paulo, Corinthians e Inter foram campeão. O Flamengo foi lá e não foi campeão. O Botafogo foi lá e não foi campeão. Palmeiras foi lá e não foi campeão. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal. Taca o dedão no like, deixa o seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, mano. Deixa o seu gostosinho. Tamo quase batendo 93 mil inscritos. Tamo quase chegando na marca dos 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz, tropa. Obrigado, turma. Obrigado, tropa. Eu tô muito feliz, cara. Eu fiz um negócio de jogo de botão ali, ó. Não sei se vocês vão enxergar. Aqui, ó. Meus botão. Achei aqui, isso aqui é da minha época de criança, de moleque, velho. Que eu brincava de botão. De jogo de botão. Pera aí. Caramba. Pera aí. Brincava de jogo de botão. Bora então, bora. Antes de mais nada, se inscreve aí, ativa o sininho, tá com o dedão no like, né? Tamo junto. E vou deixar o link da WM Camisa de Time. Pra você que tá afim de ter uma camisa boa, bonita e barata. Essa do Real Madrid. Hoje eu não ziquei. Hoje o Real Madrid ganhou. Tá certo? Vai, clica no link na descrição do vídeo. Vai lá no grupo do WhatsApp deles. Você vai ver todas as camisas lá no catálogo. Tá certo? E também na GoCase. Você que tá afim de ter uma capinha boa, legal, da GoCase, vai no site da GoCase, cupom de desconto Louco São Paulino, tá certo, mano? No cupom de desconto Louco São Paulino, você vai ter desconto em todos os sites da GoCase. Vai lá na descrição do vídeo, vai ter o link. Irmão, como sempre, mais essas... Eu acho que a galera ultimamente tem desmerecido muito. Essa Copa do Mundo de Clubes é diferente dos outros e tudo mais, mas, irmão, os outros times foram campeão, foram lá e foram campeão. São Paulo, Corinthians, o segundo Mauro César. Para ele, a vitória do Botafogo foi mais importante que a vitória de São Paulo, Corinthians e Internacional. Dá uma ligada aqui que o Mauro César falou aí sobre isso aí. Olha aqui que ele falou aqui, mano. Se liga. Quer ver? Peraí. Se liga aí o que ele falou. Ô, Tirone, quero responder a sua enquete. Não me pergunta. Quero responder a sua enquete. Quero dar moral pra sua enquete. Diga. É o Botafogo, claro. Aê. O Botafogo não passou amasso. Todos passaram amasso. Verdade. Bom, esse é um São Paulo, bom argumento. Internacional, todos passaram amasso. Os goleiros foram destaque. Rogério fez a atuação da vida dele. Cássio a mesma coisa. Klemer, todos passaram amasso. O Botafogo não foi amassado. Muito bom. Detalhe, esse é um detalhe bem bom. Detalhe, Internacional e Botafogo enfrentaram o campeão europeu, que naquele momento era o melhor time da Europa. O PSG é o melhor time, o Barça do Guardiola era o melhor time. Caiu o áudio. Não. O Corinthians não era, nem o Liverpool. Estamos de volta e o Mauro estava falando aqui no intervalo sobre a enquete. E ele já votou. Ele votou no Botafogo. Qual é o seu argumento, Mauro, rapidamente, que eu vou passar para a chancela do Trajano? Eu acho que o Botafogo conseguiu uma vitória porque ele enfrentou o melhor campeão, o campeão europeu, que é o melhor time do momento. O Liverpool não era, o Chelsea não era. O Chelsea até demitiu o técnico, né? E o Internacional, sim, enfrentou o Barça, que era o melhor time da Europa do momento. E, além disso, o Botafogo, ao contrário dos outros 3 brasileiros, não foi amassado. O seu goleiro não foi melhor em campo. O Botafogo neutralizou as ações ofensivas do PSG. Ponto. Foi isso que aconteceu. Então, para mim, das 4 vitórias, do Botafogo é a mais marcante. Eu achei impressionante como o Botafogo impediu que o PSG o ameaçasse.
Não é que o John fez defesa, salvaram a bola em cima, nada disso aconteceu. E o roteiro geralmente é esse. Se você pegar Estudiantes e Barcelona em 2009, foi a mesma coisa. O Barcelona empatou no último lance e ganhou na prorrogação. Mas estava lá os Estudiantes trincheirados, se defendendo como podia. O Botafogo conseguiu conduzir o jogo. Ainda muitas vezes prendeu a bola no campo do ataque, teve a posse de bola ali na frente e tal. Pouca posse, deu a bola, mas falou, você não vai entrar aqui. E não entrou. Eu achei a atuação defensiva do Botafogo um negócio exemplar e raramente visto. O Botafogo não foi campeão, velho. A vitória do Botafogo foi impactante, foi. A vitória do Botafogo foi impactante e tudo mais. Dá pra você comparar a vitória do Botafogo com a vitória do Flamengo. Qual foi a vitória mais impactante? A do Flamengo ou a do Botafogo? A do Botafogo, tá certo? Mas a vitória mais importante foi a do São Paulo, do Corinthians e do Internacional. São Paulo, Corinthians e Internacional foram campeões, mano. Não interessa se foi amassado ou não. O negócio é que foi campeão. Ah, louco, o campeonato era outro. Foda-se, campeonato mundial. O Botafogo ano passado foi lá nesse campeonato e perdeu pro Pachuca. O Flamengo foi lá duas vezes, não foi? E perdeu. Perdeu uma pro Liverpool em 2019 e perdeu uma na semifinal. O Palmeiras foi lá e perdeu pro Chelsea. Foi eliminado na semifinal. São Paulo, Corinthians e Inter foram lá e ganharam, velho. É isso que dá. Não pode desmerecer, cara. Tá legal demais os brasileiros, o que eles estão fazendo. O que o Palmeiras está fazendo, o que o Flamengo está fazendo, o que o Botafogo fez contra o PSG. Realmente o Botafogo não foi amassado. Mas, mano, não dá. Não tem como a vitória do... Se o Botafogo foi eliminado, vamos supor se o Botafogo pode perder para o Atlético de Madrid e ser eliminado. Dependendo da combinação de resultados. Ninguém vai lembrar dessa vitória do Botafogo sobre o PSG. Se o Botafogo foi eliminado nas quartas finais, oitavas finais, tomando de 3-0, tomando um chocolate, ninguém vai lembrar que o Botafogo venceu o PSG. Vão lembrar lá. Ah, tá, mas o que interessa foi a derrota. São Paulo, Corinthians e Inter tá marcado pro resto da vida porque eles foram lá e venceram, velho. Não interessa. O São Paulo foi amassado, beleza. Mas teve os méritos. Teve lá o Rogério que segurou a parada. Fomos lá e fizemos gol. O Corinthians nem achei que o Corinthians foi tão amassado contra o Chelsea, não. O Cássio fez uma defesa? Fez, mas não achei que o Corinthians foi tão amassado, não. O Internacional é a mesma coisa. São Paulo não tem como, cara. Não dá, não precisa, pra você enaltecer alguém, você não precisa desmerecer o outro. É igual na vida da gente. Pra você te enaltecer, pra você elogiar alguém, você não precisa desmerecer ninguém, velho. Tem como você falar a vitória do Botafogo foi importante, foi. Que pegou o melhor time da Europa, sim. O São Paulo ganhou do Liverpool que não tomava gol há 10 jogos, cara. O São Paulo ganhou do Liverpool que não tomava gol há 10 jogos. O Inter ganhou do Ronaldinho Gaúcho, de Deco, de Messi, que tava na reserva. Aquele Barcelona que ganhava de todo mundo em 2006. O Corinthians do Chelsea, que tinha Drogba, que tinha Frank Lampard, Terry na zaga. Um monte de gente no time do Chelsea. Não dá pra você desmerecer, velho. Tá louco? A vitória do Botafogo foi importante, mas foi uma vitória. A vitória de São Paulo, Flamengo e Inter foi muito mais importante porque trouxe o título, cara. A gente foi campeão, velho. O Botafogo foi lá ano passado e apanhou. O Flamengo dele foi lá e apanhou. Ué, dá pra você comparar essa vitória do Botafogo com a do Flamengo, em cima do Chelsea. Estão comparando, estão falando que a vitória do Flamengo foi mais importante que a vitória do São Paulo, que a do Corinthians, que a do Internacional, cara. Uai, não dá, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Ganhar Mundial de 1-0 sofrido, irmão, é fácil. Quero ver fazer igual o maior time do Brasil, que simplesmente pegou o Liverpool e meteu 3-0 lá em 81 e foi campeão mundial. 1-0 é fácil. Quero ver fazer igual o Malvador, meter 3 em um time europeu, irmão. Ganhar Mundial de 1-0 sofrido, irmão, é fácil. Quero ver fazer igual o maior time do Brasil, que simplesmente pegou o Liverpool e meteu 3-0 lá em 81 e foi campeão mundial. 1-0 é fácil. Quero ver fazer igual o Malvador, meter 3 em um time europeu, irmão. O time fazer o que o São Paulo fez com o Barcelona e fez com o Milan. O Flamengo amassou o Chelsea, mas não dá nem pra comparar o Barcelona de 92 e o Milan de 93, rapaz. Uai, é isso, cara. Cada um tem o seu valor. O Botafogo foi impressionante. O que ele fez contra o PSG, onde todo mundo dava que o Botafogo seria goleado. Tá certo? A vitória do São Paulo contra o Liverpool foi espetacular. Do Corinthians contra o Chelsea.
E se os brasileiros forem eliminados, vamos continuar lembrando do título do São Paulo, do Corinthians, do Internacional. Os brasileiros estão muito legal o que eles estão fazendo nesse Mundial. Tá muito. Mas não dá pra você desmerecer o que São Paulo, Corinthians e Internacional fez também, pô. A vitória do Botafogo foi importante contra o PSG. A vitória do Flamengo foi importante contra o Chelsea. Mas não foi mais importante que a vitória de Corinthians, São Paulo e Inter. Corinthians, São Paulo e Inter trouxe o título, velho. Corinthians, São Paulo e Inter foram campeões. Não interessa se foi amassado ou não. Eu quero ser campeão. Pergunte pro palmeirense ou pro torcedor do Fluminense se ele trocaria o amasso que eles deram pela vitória. Pergunta, o Porto palmeirense, você trocaria o Porto amassar o Palmeiras, mas o Palmeiras vencer de 1-0? Todo palmeirense trocaria. Todos. Fluminense, que amassou o Borussia Dortmund. Fluminense, o torcedor do Fluminense trocaria ganhar o jogo de 1-0 e ter sido amassado pelo Dortmund. Todos. E aí, o São Paulo vai, amassa o Liverpool e perde o título mundial. O Corinthians amassa o Chelsea e perde o título. Ninguém tá falando hoje. Ninguém tá falando hoje. Ia tá falando que São Paulo perdeu o título pro Liverpool e tudo mais. Tá na história, irmão. Tá na história. O São Paulo foi campeão em cima do Liverpool porque não tomava gol há 10 jogos. O Corinthians foi campeão em cima do Chelsea e jogando bem. O Corinthians jogou bem. Tem um lance que o Danilo fica 1 minuto com a bola, dando um olé no time do Chelsea. O Internacional ganhou com o gol de Gabiru. É esse que é a história. Essa é a parada. Se o Botafogo não for campeão, essa vitória do Botafogo pro PSG pode se tornar, aí pode se tornar mais importante que a vitória do Corinthians, do São Paulo e do Inter, se o Botafogo for campeão. Se o Botafogo for campeão mundial, aí sim. Aí pode-se dizer que a vitória do Botafogo e PSG, aí eu posso até concordar com você. Porque o Botafogo venceu o PSG e depois bateu o campeão ainda. Aí beleza. Se o Flamengo for bater campeão do mundo e vencer desse jeito que venceu o Chelsea, aí beleza. Aí sim, aí são duas vitórias importantíssimas que pode ser talvez até mais importante que a do Corinthians, que do São Paulo e que do Inter. Porque daí Botafogo e Flamengo foram campeões jogando mais jogos. Jogando 3, 4, 5, 6 jogos, né? Pra você ser campeão do mundo desse jogo, você tem que jogar 3 fases de grupos, oitavas, quartas, semifinal, 7 jogos, é uma Copa do Mundo. Aí beleza, mas por enquanto não, pô. Se o Flamengo e o Botafogo não forem campeões do mundo, ou até o Palmeiras, se ele ganhar do europeu ser campeão do mundo, aí a gente pode dizer que talvez seja mais importante que foi a vitória do São Paulo, mas por enquanto não. São Paulo, Corinthians e Inter foram lá e foram campeões, batendo os europeus. Botafogo e Flamengo ganhou, foram vitórias importantes, mas agora não ganharam o jogo. Nós ganhamos o título, cara. Pô, aí é complicado, né, velho? Aí é complicado, Mauro Sérgio. Bora pro momento tamo junto aqui, tropa. Bora pro momento tamo junto. Quero mandar um abraço todo especial pra toda a galera que acompanha o canal do Louco São Paulino, mano. Tá certo? Bora pro momento tamo junto aqui, meu mano. Bora pro momento tamo junto. Quero mandar um abraço pro Luiz Geife, um abraço Luiz Geife, um abraço pro Eduardo, tamo junto Eduardo, um abraço pro Gilberto Lins, tamo junto Gilberto Lins, o Emerson Batista, saudações tricolor Emerson Batista, os excluídos, tamo junto os excluídos, vai, um abraço pro Flávio Cissa, tamo junto Flávio Cissa, tamo junto meu mano, Estufado, saudações tricolor Estufado. Quero mandar um abraço também especial pro canal dos Versone. Um abraço pro canal dos Versone. Tamo junto, tropa. Um abraço especial pra cá, minha amiga Cá. Tamo junto, Cá. Tamo junto. Quero mandar um abraço também pra Érica Eloá. A Érica é uma menina que ela tá fazendo... Uma menina São Paulina. E o irmão dela tá precisando de ajuda, cara. Aqui, ó. A Érica Eloá. Quero mandar um abraço pra Érica Eloá, São Paulina. O irmão dela vai se recuperar. Ela tá arrecadando dinheiro pra ajudar o irmão dela. Érica, tamo junto. Que seu irmão se recupere logo. Beleza, Érica Eloá? Valeu, tamo junto, tropa. Boa semana pra todo mundo. É nóis. O título de todo mundo é importante, velho. Não desmereça os títulos dos outros, não, caralho.